Seja bem-vindo ao curso de ensino à distância da WP, Fundamentos da Terapia do Esquema de Jeffrey Young. Meu nome é Ricardo Weiner, sou psicólogo e vou apresentar para vocês então a estrutura básica do nosso curso. O curso apresenta 20 módulos e esses módulos serão divididos de uma maneira didática para que você consiga entender o que é e o que representa a revolução da terapia do esquema dentro do rol do campo das psicoterapias, em específico das psicoterapias cognitivo-comportamentais, mas também para que você consiga entender e utilizar no seu dia a dia alguns dos princípios gerais dessa abordagem que busca ser um tratamento eficaz para os transtornos mais complexos e onde o terapeuta, tanto da linha cognitivo-comportamental, mas de outras linhas, tem algumas dificuldades para vencer as resistências naturais do processo psicoterapêutico. O curso, ele se consiste então de 20 módulos. Esses módulos surgem desde a parte histórica, mostrando as diferenciações da terapia do esquema em relação a outros modelos anteriores da terapia cognitivo-comportamental, como, por exemplo, o modelo mais conhecido da terapia cognitiva de Aaron Beck, que surge na época dos anos 90, mas que até hoje sofreu influências importantes do modelo de Jeffrey Young. Também vamos falar sobre os avanços que a terapia do esquema representa no campo da personalidade. Se sabe que a partir dos trabalhos de Jeffrey Young, a personalidade dentro do cognitivismo começa a ser entendida de uma maneira mais ampla e buscando responder uma série de questões que nós tínhamos limitações no modelo beckiano, como por exemplo, a questão dos estágios cruciais do desenvolvimento, que Jeffrey Young vai trabalhar com a ideia de domínios esquemáticos, mostrando as tarefas evolutivas cruciais no desenvolvimento da personalidade da criança e do adolescente e, igualmente, demonstrando a importância dos cuidadores da família nesse desenvolvimento saudável. Também vamos falar de como os mecanismos de perpetuação das crenças centrais do paciente aparecem e como eles, na verdade, tendem a funcionar de uma maneira um tanto estabilizada ao longo do tempo na vida das pessoas. Então, dentro da ideia de personalidade, Jeffrey Young nos traz a contribuição de expandir o modelo beckiano. Ele é um modelo, então, complementar ao modelo de Aaron Beck, dos transtornos de personalidade e do próprio entendimento da personalidade, e ele vai ser de grande contribuição nos explicando como os mecanismos de perpetuação esquemática representam processos naturalmente defensivos do indivíduo aos seus esquemas. Também vamos falar, que é outra grande contribuição da terapia do esquema, sobre a teoria do apego e as bases biológicas envolvidas nisso. Nós sabemos que desde a década de 90 e principalmente no início dos anos 2000, as contribuições da neurociência foram muito significativas para o campo da psicoterapia, entre outros. No campo da psicoterapia, Jeffrey Young, utilizando toda a base da terapia cognitiva e mais ainda, nos auxiliando a entender como a personalidade é formada em cima de uma base biológica, de uma genética de comportamento que herdamos de nossos ancestrais e as influências que o ambiente causa sobre ela, ele vai nos mostrar que é fundamental as ideias advindas da teoria do apego sobre os primeiros anos de vida e as relações com os objetos amorosos. Também vai mostrar como as diversas dimensões do temperamento influenciam o modo como alguns indivíduos, algumas crianças vão precisar de mais demandas de determinadas necessidades básicas de seus cuidadores do que outras. Por exemplo, se pensarmos que temos dois filhos de um mesmo pais, é muito comum esses pais perceberem que, em mesmos momentos evolutivos, esses filhos teriam necessidades diferentes de afeto, de limites, de incentivo, de autonomia. E Jeffrey Young vai explicar exatamente essa concatenação entre a base do temperamento e as influências dos cuidadores, mostrando a extrema complexidade que é o desenvolvimento da personalidade, mas ao mesmo tempo facilitando aos cuidadores e posteriormente aos clínicos o entendimento de que necessidades básicas e que cuidados
tanto cuidadores quanto as outras pessoas que interagem com essa pessoa, terão na sua formação e posteriormente para auxiliá-lo nas suas dificuldades pessoais, tentando revertê-las. Também falaremos, então, dessas necessidades básicas do desenvolvimento que na teoria do esquema aparecem com o título de domínios esquemáticos, que são 5 grandes tarefas evolutivas, graduais e consecutivas, que determinarão as tendências de funcionamento desse sujeito ao longo da sua vida. Dentro desses domínios esquemáticos, nós falaremos também dos esquemas iniciais desadaptativos, ou os famosos EIDs, que consistem de 18 grandes temas centrais que podem gerar disfuncionalidade, no futuro, mas que são gerados em momentos muito específicos do desenvolvimento. Esses esquemas iniciais disfuncionais podem ser esquemas de abandono, podem ser esquemas de limites prejudicados, podem ser esquemas de autossacrifício, hiperresponsabilização e assim por diante. Na medida que entendemos cada um desses esquemas iniciais disfuncionais e conseguimos avaliá-lo nesses indivíduos, nos pacientes que vocês terão pela frente, isso facilita muito o trabalho de psicoeducar o paciente sobre esse seu funcionamento, entender que esse esquema hoje disfuncional, lá no passado, ele foi de alguma maneira funcional, ou seja, foi a melhor maneira que esse indivíduo conseguiu se desenvolver e gerar estratégias para enfrentar o seu ambiente do passado. O problema é que hoje em dia esse ambiente pode estar completamente diferenciado, às vezes muito melhores, mas por princípios de economia mental, de economia cognitiva, que é da natureza humana, é muito comum que esse indivíduo faça o quê? Continue utilizando aquelas mesmas estratégias que ele usou num passado distante e que hoje acabam gerando grande sofrimento ou mesmo disfuncionalidade nas relações pessoais, de trabalho, de lazer dessas pessoas. E é exatamente nesses esquemas iniciais desadaptativos que o terapeuta do esquema vai atuar. Outra parte importante, como nós acabamos de falar há poucos minutos atrás, é a questão dos processos de manutenção desses esquemas iniciais funcionais. Os esquemas iniciais, por serem verdades absolutas para o paciente, verdades incondicionais para cada um de nós, eles acabam tendo vários mecanismos que os perpetuam automaticamente e que o indivíduo nem se dá conta disso. Jeffrey Young vai nos postular 3 grandes mecanismos de perpetuação esquemática. Ele vai falar da questão da manutenção esquemática, ele vai falar da evitação esquemática e ele ainda vai falar das hipercompensações esquemáticas, que são mecanismos extremamente sofisticados que o psiquismo utiliza e que, na medida que o bom terapeuta do esquema identifica-os, consegue ajudar o paciente a funcionar de uma maneira mais adaptativa e menos disfuncional. Ainda, uma parte importantíssima na terapia cognitiva como um todo, mas também na terapia do esquema, lembrem, a terapia do esquema é uma sofisticação dentro da terapia cognitiva tradicional para casos graves e principalmente para transtornos de personalidade. O processo diagnóstico, tanto ateórico, diagnóstico dos transtornos mentais, mas muito o diagnóstico teórico, onde nós vamos fazer a conceitualização dos casos, ele também é importante e nós iremos ter um módulo no nosso curso exatamente para trabalhar isso. Ou seja, nós trabalharemos toda a questão do diagnóstico em terapia do esquema, onde veremos detalhadamente, e você poderá ter acesso a esses materiais, os inventários de Young, dos esquemas iniciais disfuncionais, onde a gente vai poder fazer um escrutínio desses 18 esquemas iniciais disfuncionais, auxiliando o paciente a se dar conta desse funcionamento, e também do questionário de estímulos parentais, onde, a partir de um instrumento, o terapeuta e o seu paciente já poderão identificar quais foram os cuidadores mais ou menos responsáveis por esquemas disfuncionais, mas também pelos esquemas funcionais. Claro, aqui, por estarmos falando de psicoterapia, estamos centrados prioritariamente no disfuncional, mas a terapia do esquema também salienta a importância
de nós darmos uma grande atenção aos processos saudáveis, ou seja, a vinculação da terapia do esquema com a psicologia positiva, ou seja, com a psicologia da saúde. Então, nesse módulo dos processos diagnósticos, veremos os questionários e as maneiras de ir investigando e obtendo as informações dos pacientes. Posteriormente, dentro de uma sequência, falaremos sobre os processos terapêuticos que se dividem em duas grandes áreas. O que a gente chama de educação ou psicoeducação da terapia do esquema e os processos de mudança da terapia do esquema. Na parte de psicoeducação, veremos como o entendimento do paciente, da sua situação e do modo como isso foi desenvolvido ao longo da sua vida, será fundamental para que o paciente se sinta validado nos seus sentimentos, validados na sua história de vida, mas por outro lado possa entender que o que ele foi até então e o modo como ele agiu até então podem ser revistos na medida que ele está numa realidade hoje diferente, talvez até melhor, onde aquelas estratégias que no passado foram adaptativas, foram o melhor que ele conseguiu para lidar com coisas boas, coisas ruins, sentimentos desagradáveis, situações, infelizmente, de maus tratos ou situações aversivas, hoje talvez ele possa utilizar estratégias mais sofisticadas. Então, na verdade, o processo de pensar sobre sua própria vida, pensar sobre seus modos de agir e a vinculação que isso ocorreu no passado e como é que isso está no presente, é um processo central desse processo de psicoeducação que a terapia do esquema busca fazer. Também entraremos no processo, evidentemente, dos processos de mudança, o processo psicoterapêutico propriamente dito, onde talvez nós teremos as maiores evoluções que Jeffrey Young nos propôs. Jeffrey Young apresenta para nós uma terapia altamente unificada e que, de certa maneira, bebe de várias fontes. Nós veremos que Jeffrey Young utiliza os princípios centrais da psicoterapia cognitivo-comportamental, se utiliza de vários conceitos da psicanálise, como, por exemplo, a ideia de experiência emocional corretiva de Franz Alexander, onde o terapeuta é um agente extremamente ativo no sentido de auxiliar o paciente a se sentir suas necessidades básicas não atendidas no passado de alguma maneira atendida ou validada no presente. Além disso, assim como na psicanálise, a terapia do esquema dá uma ênfase enorme à relação terapêutica. Questão essa que a diferencia um pouco da questão da terapia cognitivo tradicional, onde o trabalho de avaliação racional das situações é priorizado. Na terapia do esquema, por causa dos tipos de transtorno mais graves que ela aborda, é que nós teremos a relação terapêutica como principal veículo. Nesse sentido, veremos as principais técnicas, tanto do âmbito de técnicas cognitivas, de técnicas comportamentais, das técnicas imagísticas, que são uma herança bastante forte da terapia gestáltica, mas que também surgem com novas reformulações e novas sofisticações pela própria terapia cognitiva, e ainda, uma das meninas dos olhos, digamos assim, da terapia do esquema, as técnicas vivenciais, que são extremamente importantes e que fazem uma questão fundamental dentro da terapia do esquema. Ou seja, a ativação emocional, que nós sabemos é o grande gatilho para que se consiga puxar as vivências infantis, as vivências mais remotas que geraram os esquemas iniciais desadaptativos. Ou seja, a terapia do esquema nos mostra, e você vai aprender a fazer isso se você seguir todos os módulos, que é através da ativação emocional que conseguimos ter acesso aos principais gatilhos e principais conteúdos dos esquemas iniciais disfuncionais, e aí sim podemos fazer com que essa pessoa tenha uma ressignificação desses esquemas e possa diminuir significativamente a valência, o peso da ativação desses esquemas, podendo fazer com que ele se sinta mais adaptado e mais feliz no seu dia a dia. Ainda trabalharemos uma forma mais atual, mais moderna da terapia do esquema, principalmente para os casos mais graves, mais refratários, de maior dificuldade de acessamento do paciente, que é o conceito de modos esquemáticos, que é uma forma
simplificada, mas muito ampla de trabalhar pacientes que às vezes têm diversos esquemas iniciais adaptativos e que se você fosse trabalhar um a um, isso tomaria um tempo muito grande. Não podemos esquecer que a terapia do esquema busca ser, assim como as terapias cognitivas tradicionais, uma terapia limitada no tempo e com eficácia rápida, ou seja, tentar fazer com que o paciente se apodere das tecnologias trabalhadas na terapia e, portanto, com o tempo possa ser seu próprio terapeuta. Portanto, é sempre uma grande meta dentro das terapias cognitivas, e não é diferente na terapia do esquema, que o paciente consiga, no menor tempo hábil possível, superar suas dificuldades e fazer no seu dia a dia um jeito de agir diferente e mais adaptado, onde diminua seu sofrimento e onde ele se sinta mais feliz. Então, veremos os modos esquemáticos, os modos crianças, os modos de enfrentamentos adaptativos, os modos pais internalizados, todos eles com vários exemplos onde você poderá aprender a identificar isso no seu cliente e trabalhar. Nós veremos que a terapia do esquema, junto com a terapia comportamental dialética de Marshall Linehan, são consideradas as duas terapias empiricamente validadas para transtorno borderline de personalidade, que todos nós sabemos é um transtorno grave, de grande prevalência e onde, infelizmente, temos taxas de suicídio bastante grandes. Nós podemos falar que a terapia do esquema ela é eficaz para transtorno borderline de personalidade, e uma das suas principais indicações. Também, ainda dentro dos transtornos de personalidade, a terapia do esquema é adequada para os transtornos narcisistas, transtorno dependente, transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva e alguns estudos extremamente modernos e atuais que nos dão uma nova esperança para um transtorno que até então era muito pouco considerado, ou pior, desconsiderado absolutamente por se achar que não tinha nada a fazer, ou seja, o transtorno antissocial de personalidade, inclusive naquela sua fração de pacientes mais graves, os psicopatas. Vocês vão ver que existem estudos e alguns preceitos da terapia do esquema para se trabalhar com esse paciente e conseguir fazer com que venha à tona as vulnerabilidades desse paciente. Fator esse crucial para que nós consigamos trabalhar esse paciente. Ainda dentro das aplicações falaremos da terapia do esquema com casais, com a ideia de ciclos de ativação esquemática, que mesmo para aquele profissional que não trabalha com casais ou famílias, é um material extremamente rico para se poder fazer um entendimento sistêmico e dinâmico da vida desse indivíduo dentro dos seus cernes familiar, afetivo e núcleos de amizade. Portanto, acredito que tenha conseguido passar uma ideia geral para vocês dos componentes desses 20 módulos do curso de Fundamentos da Terapia do Esquema de Jeffrey Young. Tenho certeza que se você fizer esse curso, você terá uma visão geral e bastante prática da terapia do esquema